Convido o pastor Isaac a passar aqui, por favor. Estenda sua mão para cá, se possível. Senhor Deus, nós oramos te agradecendo, te louvando por essa oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de adorar o seu nome. Aqui está o teu filho, Senhor, como instrumento a ser usado nas tuas mãos, como uma flecha polida em teu arco. Venha, Senhor Jesus, usá-lo nesta noite. Venha, Senhor, dar graça, dar direção, dar unção. Que a palavra entesourada no seu coração venha alcançar o coração da tua igreja, e que nós saímos daqui fortalecidos, edificados, renovados, abençoados, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Queremos saudar a amada igreja nesta noite com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos, aproveitando que estão em pé. Nosso irmão ele já leu um texto base para nossas palavras nesta noite, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 13. Mas eu gostaria de ler com os irmãos ainda Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Enquanto os irmãos procuram, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos neste lugar. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Leandro, também o ministério da igreja, uma grande responsabilidade de nós estarmos hoje neste lugar. Eu digo aos irmãos que minha esposa sabe que hoje foi um dia bem difícil para trazer uma palavra para a igreja, não é fácil. Então, gostaria que os irmãos orassem por nós. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Os irmãos, por gentileza, tomem vossos assentos. Nós estamos, irmãos, em uma terça-feira, ou seja, uma campanha da terça-feira temática, né, onde estamos falando sobre o pentecostalismo bíblico. E alguns dos irmãos já falaram. No início, o evangelista irmão Gilmar trouxe uma grande introdução sobre a origem. Também o pastor Leandro falou sobre a divindade do Espírito Santo. O evangelista Alex sobre o batismo do Espírito Santo. O evangelista Junei, ele falou sobre o derramamento prometido do Espírito Santo. O pastor Argemiro ministrou sobre administrações do Espírito Santo ao crente. O pastor João, na terça passada, ele falou sobre os dons do Espírito Santo. E hoje nós falaremos sobre o avivamento contínuo da igreja. E eu procurei, irmãos, pedi para Deus, para nós, uma palavra para repartir com os irmãos. E quando nós lemos, nós sabemos que para nós estarmos aqui hoje, muitos foram aqueles que pagaram um grande preço. Para nós estarmos aqui, muitos perderam as suas vidas para que nós tivéssemos esta grande oportunidade de estarmos congregando numa igreja, participando do culto e ainda recebermos o derramamento do Espírito Santo no nosso tempo e na igreja em que vivemos. E eu procurei algum significado, e o mais próximo estava aqui, o significado da palavra avivamento no hebraico. O verbo hebraico, ele tem o primeiro significado, ou o significado primário de preservar ou manter vivo. E mais, também como purificar, corrigir e livrar do mal. Ou seja, quando nós estamos num grande avivamento, ele serve ainda para preservar e para nos manter vivos. Por isso que quando nós estamos avivados, nós estamos nos tornando vivos, apresentando que nós somos
pentecostais através do grande avivamento que começa de dentro para fora. E mais, ele serve para purificar, serve para corrigir e também para nos livrar do mal. O avivamento genuíno em uma igreja é caracterizado por sinais visíveis que refletem a ação poderosa de Deus na vida da comunidade ou na vida da igreja. Ou seja, aqueles que estão vivendo um grande avivamento, é notório que por parte das pessoas que a igreja vive um grande avivamento. Por quê? Porque reflete, a ação ela reflete nas outras pessoas. Ou seja, nós quando estamos sendo avivados, quando recebemos o avivamento, aquele que está lá fora, ele vê em nós o avivamento, porque o avivamento ele vai gerar mudanças nas nossas vidas. Também, esses simples sinais demonstram que o avivamento verdadeiro não é apenas emocional, é uma transformação profunda no coração da pessoa, ou seja, no testemunho da igreja. Ou seja, quando nós estamos num avivamento, não é só aquele momento em que nós pulamos, saltamos, em que nós somos tomados, pelo Espírito Santo, e muitas vezes age a emoção, porque a emoção ela faz parte também do nosso avivamento. Primeiro age nas nossas emoções, a partir dali nós vamos transparecer, nós vamos ser tomados para que o Espírito Santo venha em nós e reflita no meio da igreja o avivamento. Ou seja, mas não é só o emocional que vai mudar, não, ele tem que ser uma transformação profunda, ou seja, de dentro para fora, não de fora para dentro. Não movimento aquele que hoje eu pulo e amanhã eu esqueço tudo que foi pregado. Não, o avivamento é aquele que faz morada, que sela, que entra, que cauteriza o nosso coração com a palavra do Senhor Jesus, fazendo transformação na nossa vida. Ou seja, quando nós estamos num grande avivamento, há transformação de vida. Amém, irmãos? Mas nos primórdios, irmão, todo o avivamento ele veio no momento de dificuldade. O avivamento veio no momento de perseguição. O avivamento veio no momento em que o povo às vezes tinha abandonado Cristo ou abandonado Deus e indo em direção a deuses estranhos, como Baal, Aserá, que nós vamos ver. Ou seja, de repente vem Deus, quer mudar a vida do povo e traz um avivamento para que venha a ser transformado as suas ações e o seu coração. Amém, irmãos? A Bíblia fala, aqui nós estamos fazendo uma introdução para os irmãos entenderem, e um avivamento que eu estava lendo que tocou no meu coração foi o avivamento da reforma do rei Josias. Não lembra que o rei Josias foi um rei que assumiu o reinado com 8 anos de idade. O sumo sacerdote Euquias foi aquele que cuidou dele. E eu acredito que muitas vezes Euquias, quando ele acha a lei, ele se reúne com o rei Josias e vai ler a lei para ele. Mas a Bíblia diz que quando o rei Josias entende da lei, ele é transformado no seu coração, que ele diz assim: olha, isso não está certo o que está acontecendo. O povo precisa mudar de direção. O povo precisa consertar diante de Deus. E a Bíblia diz que aí vai acontecer destruição dos altares e dos deuses falsos, como Baal, como Aserá. Vai acontecer o restabelecimento do culto, que já não havia mais, porque já haviam perdido, e vai celebrar a Páscoa de maneira grandiosa. Ou seja, quando Deus muda a situação,
as coisas precisam acontecer. E nessa mudança, irmão, o povo torna-se avivado, ou recebe um avivamento, como aconteceu aqui, e o povo se volta para Deus. Nós pedimos todos os dias o avivamento. Cada vez que nós dobramos o nosso joelho aqui, e o pastor Agemiro, pastor Leandro, eu vejo nas orações: Senhor, manda um avivamento, manda para os nossos tempos. E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo do derramamento do Espírito Santo na igreja de Uruguaiana. Eu estava, essa semana, não sei se o irmão Alceu está aí, nós estávamos ali em Bela União, e o pregador, de repente, ele está pregando e foi tomado por Deus. E ele se para de frente ao púlpito e aponta para lá, em direção à aduana da igreja, do púlpito, pastor Leandro, e apontou para a aduana. Diz ele assim: eu vejo nessa direção, falando para a igreja de Bela União, eu vejo nessa direção um grande estádio de amarelo e azul. E eu vejo que está acontecendo e vai acontecer nesse lugar um grande avivamento. Um grande avivamento, o irmão Alceu lembra. Naquele momento eu olhei onde nós estávamos sentados. Eu digo assim: mas nessa direção não tem estádio. Para onde ele está apontando não tem estádio. E o Espírito Santo veio no meu coração dizendo assim: este lugar não é Bela União. Este lugar é Uruguaiana. É Uruguaiana. E Deus mostrava. E eu vi as lonas da tenda, irmão Alex, como sendo um grande sinal. Que eu tenho certeza que a partir dali vai acontecer um grande avivamento notório na cidade de Uruguaiana. Eu creio, tu pode crer nesta noite? E a Bíblia fala, irmãos, que o povo pedia um avivamento. Nós entendemos também que Neemias e também Esdras foram portadores de um grande avivamento. A Bíblia diz que o povo sai do cativeiro, sai perdido, sai sem ter uma direção, e quando chega em Jerusalém, os muros estão destruídos, não existe templo. Aqueles que moravam ali se misturaram com os outros povos. Mas a Bíblia diz que Deus vai levantar Esdras e vai levantar Neemias. Pegam um livro da lei, vão para as praças e vão falar e vão pregar. E vão falar sobre a lei que Deus tinha dado ao povo, que o povo tinha esquecido. A Bíblia diz que a partir dali, Esdras conduziu o povo ao arrependimento. Ou seja, avivamento, ele traz arrependimento. E a Bíblia vai nos dizer ainda que Neemias liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém a partir deste momento. Ou seja, veio o avivamento, fortalecendo ainda Neemias, que deu para ele poder para sustentar a reconstrução dos muros. No avivamento, ele vem também um fortalecimento sobre as nossas vidas. Ele vem sobre nós uma capacitação para que nós possamos suportar as adversidades de um tempo difícil. E a Bíblia diz mais ainda, irmãos, que o avivamento, como está em Atos, como nós lemos, ele começa lá onde Pedro está pregando. Mas existia uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, o avivamento vem num lugar determinado. Porque ele diz: ficai em Jerusalém. Era uma ordem. Ou seja, o avivamento vem, mas nós precisamos estar
dispostos, nós precisamos estar em um lugar, nós precisamos estar localizados. E eu creio, irmãos, que o avivamento vai vir, mas nós precisamos estar em uma posição. Nós precisamos estar centralizado, balizado, firmes para que o avivamento venha na nossa vida. Amém, irmãos? Mas existem algumas características para que o avivamento continue no meio da igreja. E eu quero falar com os irmãos alguma dessas características. A primeira característica, irmãos, da igreja que vive o avivamento, no meio da igreja, é indispensável que a igreja, ou que os irmãos não tenham um arrependimento e a confissão de pecados. Deus não vai operar no lugar onde o ambiente espiritual não está bem. O avivamento não vai acontecer aonde o ambiente espiritual não está propício. E o avivamento, quando ele vai vir, ou quando ele está no meio da igreja, ele gera arrependimento e confissão de pecados. O que eu aprendo com isso? Nós queremos o avivamento, e às vezes nós culpamos A, B, C. Nós culpamos, quem sabe, a liderança não está na direção. Quem sabe os obreiros não estão na direção. Às vezes nós pensamos a igreja, ela não está ainda na posição de receber o avivamento. Mas não, nós podemos notar que para a igreja receber o avivamento tem que acontecer o arrependimento e a confissão de pecados. Eu creio, irmão, que vai chegar um momento que nós precisamos, a igreja precisa, a igreja necessita que nós venhamos no nosso meio ver com que os pecadores venham confessar os vossos pecados. Aí nós podemos perguntar, mas Deus vai mandar o avivamento quando as coisas não estão bem? Digo, Ele pode mandar, mas isso impede a ação do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, é uma palavra que eu lutei para trazer nesta noite, uma palavra que choca, que confronta, mas Deus precisa levantar, Deus precisa mudar, Deus precisa pegar aquilo que não está bem e fazer com que as coisas tornem-se santas na presença de Deus. E eu penso, irmão, que vai chegar um momento em que aquele que não está bem, para a sua própria vida, precisa confessar, precisa tirar o obstáculo que tranca as coisas para a sua vida pessoal e também para a igreja. Sabe por que às vezes não acontece? Pastor Leandro, desculpa, mas Deus tem colocado no meu coração, é que as coisas precisam arrumar, pastor Argemir. Tem coisas que às vezes não está bem, mas precisam arrumar. Às vezes tem coisas escondidas há 30, 40, 50 anos, precisa arrumar. Isso impede o crescimento, impede a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Mas eu sei que nós estamos buscando, que nós estamos orando para que venha sim as coisas aparecer, para que a ação do Espírito Santo possa ser tomada no meio da igreja.
A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Muitas vezes, irmãos, as coisas não acontecem dentro da nossa própria casa, porque as coisas não estão bem. Às vezes as coisas não acontecem no emprego, porque as coisas não estão bem. E no nosso meio, porque eu estou falando para a igreja. O avivamento é para a igreja. O avivamento não é lá fora, é aqui dentro. E para Deus começar a derramar o avivamento, que eu sei que vai derramar, nós precisamos arrumar as coisas aqui dentro. E a Bíblia diz, irmão, que nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu preciso falar. Deus mandou falar, eu vou falar. Quem sabe tem muitas coisas que precisam florar para poder arrumar a casa, para poder sair debaixo do tapete. Às vezes nós olhamos, ei, o culpado é o A, o B e o C, mas as coisas às vezes estão em mim mesmo, que eu preciso arrumar. Oh, aleluia. Mas eu sei que nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, ei, o avivamento vai acontecer, mas nós precisamos tomar algumas posições para que isso venha a acontecer. A Bíblia fala em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos. Nós precisamos nos arrepender, nós só precisamos perdoar. Nós precisamos. Talvez não era esta palavra que tu queria ouvir, mas é esta que Deus está mandando dizer nesta noite. Ei, vamos nos arrepender, vamos confessar, erramos, vamos voltar, vamos levantar a cabeça, seguir em frente, para que Deus, nós não somos, para que nós não venhamos ser peça de tropeço na frente da igreja. E eu creio que Deus vai arrumar. Pastor Leandro, eu creio que Deus vai mudar. Eu creio que às vezes, quando mexe, dói, irmão Gilmar. As coisas doem, mas precisa acontecer para que Deus venha derramar sobre a igreja o avivamento no nosso meio. Segunda característica de uma igreja, além de se arrepender e confessar os pecados, ela precisa amar a palavra. A palavra, ela tem que ser a bússola para a nossa vida. A palavra, ela tem que ser lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos amar a palavra. Às vezes nós vemos no culto uma vez no mês. Às vezes participamos, quando vai completar a terceira ceia, eu venho na igreja. Porque não participo mais? Porque já saiu do meu coração a vontade de aprender. Já saiu do meu coração a palavra que marca a nossa vida e que nos dá o caminho da salvação. E a Bíblia diz assim, em Atos capítulo 17, versículo 11, a dedicação dos bereanos. A Bíblia diz que este grupo de irmãos, os bereanos, eles liam e examinavam as Escrituras. Todas as vezes escutavam uma pregação, os bereanos iam lá e folhar, não para criticar, mas para aprender e descer no seu coração. Eles examinavam não para criticar, mas para conferir aquilo que recebiam. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes nós saímos para fora, nós vamos em qualquer lugar e entra qualquer palavra, e às vezes aquela palavra que não tem fundamento bíblico, nós queremos trazer para o meio da nossa igreja, para o nosso meio, para tentar mudar aquilo em que nós aprendemos que é a palavra genuína. Mas eu creio que nós vivemos num tempo de um avivamento em que a Bíblia ainda é a palavra genuína. A palavra ainda transforma e nos sustenta dentro da nossa igreja. Quer avivamento? Começa por aqui. Quer avivamento? Dobra o teu joelho na madrugada e abre um versículo e vai falar com Deus. O avivamento começa através da palavra de Deus.
Aleluia. Terceira característica de um avivamento no meio da igreja é a oração. A oração. Nós queremos avivamento e o avivamento vai vir. Mas como é que está a tua comunhão com Deus? Nós queremos o avivamento, mas nós não contribuímos para o avivamento. Nós queremos o avivamento, mas nós dependemos, será que os obreiros? Dependemos dos pastores, dependemos do círculo de oração, dependemos de algo mais. Mas o nosso joelho e a nossa oração e a comunhão com Deus para pedir o avivamento. Nós queremos avivamento, mas não queremos estar preparados para receber o avivamento. Nós queremos o avivamento, mas não temos comunhão. Cada vez nos afastamos mais de Deus. Mas nesta noite eu te convido, ei, vamos orar, vamos buscar para Deus derramar o avivamento no meio da igreja, no meio dos obreiros. É a palavra que Deus colocou no nosso coração nesta noite. A oração, ela transforma. A Bíblia diz que Paulo escreveu em Tessalonicenses: orai sem cessar. Ele está dizendo assim: ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore de madrugada. Ora quando tu cozinha, ora quando tu trabalha, ora quando tu dirige. Ore sem cessar. O avivamento, ele necessita de comunhão. Nós precisamos do avivamento, mas precisamos ter comunhão com Deus. Aleluia. Outra característica, irmão, de uma igreja que é avivada, e uma igreja que está preparada, está se preparando para receber o avivamento, ela precisa ter comunhão. Ela precisa ter unidade. Efésios capítulo 4, versículo 13. Esforce-se para preservar a unidade do Espírito Santo, que é a paz. A igreja primitiva, a Bíblia diz que ela se reunia em oração. Mas ela se reunia no partir do pão, na comunhão e no partir do pão. O que é comunhão? Comunhão significa unidade. Nós queremos o avivamento, nós precisamos estar unidos. Nós queremos o avivamento, eu preciso dar a mão para o irmão Gilmar, para o irmão Joabe, eu preciso para o irmão Márcio, eu tenho que estar em comunhão com o irmão Pedro. A unidade. Deus não vai mandar o avivamento em lugar que há divisão. Deus não vai mandar o avivamento no lugar em que tem um grupo de um lado, tem um grupo de outro. Não, o avivamento vem quando nós estamos em unidade. Nós estamos no mesmo nível espiritual. Nós estamos no mesmo nível de amizade, de comunhão. É assim que vem o avivamento. Mas às vezes nós vivemos, e não acontece aqui, é lá fora, em outros lugares, que tem irmãos que entram numa porta e não pode entrar na outra porta porque vem vindo outro irmão, eu não posso me confrontar. Aqui não, é lá fora. Tem lugares que entra o irmão de um lado e trocam de outro lado para não se deparar um com o outro. Tem lugares que vem vindo o irmão numa rua, ele atravessa a calçada para que não venha cumprimentar. Ei, como é que vai vir o avivamento se nós não temos unidade, se nós não temos comunhão? Mas Deus está dizendo nesta noite, Ele te trouxe aqui para te dizer: ei, vamos ter unidade, vamos nos preparar para que o avivamento venha nos tomar de uma maneira diferente. A comunhão tem sido esquecida. A comunhão tem sido esquecida. Muitas vezes a comunhão, ela traz níveis de comunhão. Eu sou do nível que eu não posso me dar com A, com B. Meu nível não permite que eu tenha intimidade com outras classes. Ei,
Nós somos um só corpo. Existe só um que é o cabeça. E o nosso corpo está aqui, ó. Todo mundo é o mesmo corpo. Ninguém é diferente. Ninguém é diferente, irmão Jorge. Nós somos o mesmo corpo. Nós caminhamos junto. Nós damos as mãos junto. Nós damos o passo junto. Se um recuar, o outro vai e leva. Ei, vamos junto. Unidade. Deus não vai operar onde há divisão. E eu creio, e comentava, irmãos, até ontem nós vínhamos de Quaraí, juntamente com o pastor Agemiro e com o evangelista irmão Alceu, e nós vínhamos comentando que nós estamos vivendo na igreja de Uruguaiana um momento de unidade e um momento de comunhão, porque nós estamos preparados, estamos nos preparando para o grande avivamento que vai acontecer neste lugar. E eu digo, irmão, que o grande avivamento na cidade de Uruguaiana, ele precede o arrebatamento da igreja. Te prepara, porque Deus vai mandar o arrebatamento, mas também em seguida Ele vai levar a sua igreja. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu digo, Senhor, o que é que Tu queres? Fala comigo, porque eu preciso, Senhor. Nós precisamos nos dar as mãos e caminhar junto. Precisamos ombrear, pastoreando, juntamente com o Senhor, juntamente com o pastor Agemiro, juntamente com os obreiros. Nós precisamos juntos, sim, ser companheiros. Nós precisamos, sim, ser unidade. Nós precisamos sim tirar toda e qualquer coisa que possa atrapalhar um com o outro, nos abraçar e dizer assim, nós vamos subir junto, porque nós temos unidade. Aleluia. Nós somos um só corpo, só tem um que é a cabeça da igreja. A Bíblia diz mais ainda, irmãos, existe outra característica, que é a manifestação dos sinais no meio da igreja. Essa é uma característica do avivamento. Eu faz 3 meses que estou aqui e confesso aos irmãos que eu cheguei aqui e vi a igreja diferente. Eu vejo que Deus está fazendo algo diferente nesses últimos tempos. Eu não sei quanto tempo faz, mas quando eu cheguei aqui eu já notei que o ambiente está diferente, que existe algo diferente que está preparando o lugar para um grande acontecimento. Eu vejo o Espírito Santo tendo liberdade nesse lugar. Eu vejo o Espírito Santo se manifestando nesse lugar. Eu vejo Deus querendo operar através das suas maravilhas nesse lugar. Eu sei que Deus se faz presente e quer mover as águas na cidade de Uruguaiana. Quem sabe Deus te trouxe nesta noite para te dizer, a partir da tua vida, tu vai sair e vai ser a diferença. Aonde colocar a planta do vosso pé, Deus já tem te dado para ser a diferença. Eu creio que nós estamos vivendo num tempo diferente, num tempo em que Deus vai começar e já está operando maravilhas, irmã Eliana. Eu creio que Deus já está curando. Nós estamos vivendo aqui no momento do clamor, não só aqui, como pela madrugada que o irmão Alceu está. Mas nós já temos visto resultados das orações, tanto na madrugada, como também aqui nesse lugar. Porque Deus já está fazendo maravilha no meio do seu povo. Sinal de um grande avivamento, de um grande mover do Espírito no meio da igreja. A igreja, irmãos, que tem o avivamento, porque o avivamento gera mudança, ela faz a obra social. Eu falando com o irmão Alceu, eu acho que é mais de 200 pessoas recebem alimentação a cada nas terças e quinta-feira. A igreja que não faz obra social é uma igreja morta.
Porque o nosso ID é também fazer a obra social. Mas às vezes nós colocamos toda a responsabilidade sobre um departamento. Nós colocamos toda a responsabilidade sobre a igreja. Nós colocamos toda a responsabilidade sobre determinadas pessoas. Mas a obra social, ela parte de mim e parte de você. Às vezes nós não temos recurso para fazer, mas nós podemos mandar uma mensagem e dizer assim: ei, pode contar comigo, eu não tenho recurso, mas eu vou orar por ti. Eu não tenho recurso, mas eu estou aqui para te dizer, para estender a minha mão. Ei, a igreja do avivamento, ela faz obra social. A Bíblia diz que a igreja primitiva, eles vendiam o que tinham, davam para os apóstolos, e os apóstolos iam fazer a obra. Ela não dependia só daqueles que iam, mas daqueles que sustentavam a obra. Quem sustenta a obra é a igreja, sou eu e é você. Quem sustenta a obra social sou eu e você. Não é somente obrigação de um determinado grupo, não. É eu e você, precisamos fazer parte da obra social. Significa avivamento. Já estou indo para o encerramento. A obra, o avivamento, irmãos, ele precisa ganhar almas. O avivamento, ele traz almas para a igreja. O avivamento, ele traz a ovelha perdida. O avivamento, ele vai onde está aquele que foi rejeitado pelo mundo. Mas só o que acontece em muitas igrejas, eu não estou dizendo aqui, é que nós ganhamos na mão direita e perdemos na mão esquerda. Nós sabemos ganhar, mas não sabemos cuidar. Entro de uma porta, mas sai pela outra. Mas Deus tem levantado as nossas vidas para cuidar daquelas almas que estão vindo, como hoje. Deus encheu a minha alma de alegria em ver essa quantidade de irmãos que está voltando. Sabe o que é? É sinal sim de avivamento. É sinal sim da obra e operação do Espírito Santo. Porque às vezes nós ganhamos, mas nós perdemos. Eu vejo muitas pessoas vindo para Cristo, aceitando Jesus, mas às vezes sai ali fora, não recebe um abraço de ninguém, não recebe o carinho de ninguém. Ela entra, mas não volta mais. Ela aceita Jesus, mas não volta mais porque não tem força. Mas a igreja do avivamento, ela se preocupa com alma. Ela se preocupa com alma. Ela se preocupa com alma. Nós às vezes depositamos a responsabilidade sobre alguém, mas não, é meu dever, é teu dever de cuidar pelas almas que estão lá fora, mas que estão aqui dentro também. É avivamento. É avivamento. E uma das últimas características é, irmãos, a igreja do avivamento, ela precisa ser santa. Ela precisa ter santidade. A igreja do avivamento, para receber o avivamento, ela precisa de estar preparada. Mas como assim preparada? Ela precisa estar preparada para a volta do noivo. A igreja do avivamento, assim como ela se prepara para receber o avivamento, ela precisa estar preparada para receber o noivo. Às vezes nós achamos, irmãos, que santidade, nós olhamos para a pessoa e achamos que santidade é cara feia. Achamos que santidade é aquela cara que se fecha. Nós olhamos para aquela pessoa e dizemos assim: esse aí é santo. Não, o santo não é aquele que demonstra, mas o santo é aquele que está de dentro para fora. Nós conhecemos o santo quando fala, quando age. Nós conhecemos o santo quando está lá fora, não é somente aqui dentro. Porque este está se preparando para a volta de Jesus. Sede santo como eu fui santo. Santifica todos os dias na minha presença.
E eu pergunto nesta noite: quer receber o avivamento? Queremos o avivamento, mas como é que está a tua santidade? Como é que está a tua santidade diante de Deus? Começa daqui para lá. Começa daqui para lá. Porque aquele que está sentado, ele olha para aqueles que estão aqui em cima. Começa daqui para lá. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa santidade, nossa comunhão com Deus? Nós somos obreiros, nós temos que ser forjados, nós temos que saber aceitar aquilo que vem sobre a nossa vida, nós temos que suportar quando vem as dores, porque somos obreiros, somos separados e temos uma chamada. Mas Deus está dizendo nesta noite: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. A igreja do Senhor, que está procurando a santidade, ela não olha o defeito nos outros. A igreja do Senhor que quer ser santa, ela não está procurando santidade na vida dos outros. Ela mesma, ela própria procura a sua santidade. Ela procura ela se santificar. Porque quando eu sou santo, a igreja torna-se cada vez mais santa. Quando eu estou santo, quando eu estou na presença de Deus, cada vez mais a igreja se torna preparada para receber o avivamento. Aleluia. É o que Deus tem colocado na minha vida nesta noite. Aquilo que Deus tem colocado na minha vida nesta noite. E uma das a última característica é que a igreja do avivamento, ela é alegre, ela louva. Ela não louva só na hora da tristeza, só na hora da alegria, mas na hora da tristeza ela louva também. A igreja do avivamento, que está se preparando para o avivamento, pode vir a dor hoje, mas ela está louvando. A igreja do avivamento, aquela que espera, aquela que quer o avivamento contínuo, pode vir a dificuldade hoje, mas ela está chorando, está glorificando e está cantando a Deus. A igreja do avivamento, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido, e ela está glorificando a Deus. A igreja do avivamento, ela está unida como nós falamos, mas ela está cada vez mais em santidade, em unidade e também em gratidão. Eu te convido a ficar em pé nesta noite. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, mas eles cantavam e louvavam. A Bíblia nos fala ainda que nós devemos regozijar sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Eu trouxe esta palavra nesta noite para te dizer que nós estamos vivendo no tempo do avivamento. Nós estamos vivendo nos últimos dias, irmão Guilherme, em que a igreja vai ser tomada por este avivamento, que a igreja vai ser tomada por uma forma diferente. E eu sei, eu creio que a igreja de Uruguaiana passará por momentos em que ela nunca vai entender, em que ela nunca passou, que é o momento do avivamento no meio da igreja. Eu quero te fazer um convite antes de passar para o pastor. Eu quero te convidar nesta noite, você que quer receber o avivamento na tua vida, passe aqui, nós vamos orar. Você que diz assim, está difícil, mas eu espero o avivamento chorando, eu espero o avivamento glorificando, eu espero o avivamento me santificando, mas eu quero participar desse grande movimento que vai acontecer aqui neste lugar. Aleluia. Eu creio nesta noite num grande avivamento que Deus tem colocado na vida da igreja. Aleluia. Se o conjunto puder louvar a Deus, enquanto tu vem, enquanto tu saia do teu lugar nesta noite, eu pedi para Deus uma palavra, irmãos, para trazer para a igreja. Eu sei que é uma palavra forte, eu sei que é uma palavra de confronto, mas nós precisamos estar preparados para receber o avivamento na nossa vida. Nós precisamos estar preparados para receber este movimento na nossa vida.
um movimento contínuo, um movimento permanente, um movimento que nos firma na presença de Deus. Esse movimento que eu tenho certeza que hoje eu recebo, amanhã eu estou preparado para receber de novo. É um movimento, irmãos, que não é como o vento que sopra para tudo que é lado, não. Ele vem direcionado à igreja de Uruguaiana. Aleluia, aleluia. Passe aqui, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Quem sabe tu vem nesta noite, tu vem para esse lugar pensando: Senhor, o que tu queres comigo? Eu tenho certeza que tu vai receber desse lugar nesta noite um fortalecimento para a tua alma. Quem sabe diz assim: eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu creio que Deus vai mandar nesta noite, a partir deste momento, algo diferente para a tua vida. Não perca a tua esperança, não perca a tua esperança, não perca a tua esperança. Aleluias, aleluia, aleluia. Poderoso é o Deus se faz Senhor presente nesta nosso noite. Deus se faz presente nesta noite. Deus se faz presente nesta noite. Aleluia. Não perca a oportunidade. Hoje Deus quer renovar a tua vida. Deus quer renovar a tua história. Santo. Deus quer renovar as tuas forças nesta noite. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Digno de louvor. Aleluia. Digno de louvor. Tu és santo. Nós queremos orar nesta noite. Santo. Quem sabe tem É o mais alguém. Senhor Deus poderoso. Venha, renova tuas forças. Renova tuas Digno forças. de louvor. Amanhã nós não conhecemos o dia, Digno de louvor. mas o dia é hoje, a noite é hoje, para renovar as tuas forças nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós estamos diante da tua presença nesta noite. Nós te apresentamos a tua igreja, meu Deus, a tua noiva, a tua escolhida, a tua igreja, Pai, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Nós te apresentamos ela hoje, meu Deus, porque nós estamos buscando sim um avivamento espiritual na nossa vida, no meio da igreja. Nós pregamos a tua palavra que nos confronta, a tua palavra que transforma, a tua palavra que muda, Pai querido, mas também edifica e purifica a nossa vida. Nesta noite eu te apresento os irmãos que deram um passo de fé nesse lugar. Tu conhece, meu Deus, o seu pensamento. Tu conhece, Pai querido, por quê e qual é a sua necessidade. Mas nesta noite eu te peço agora, Pai, renova no teu espírito. Renova, Pai querido, as suas forças. Renova nesta noite, Pai, aquele que já não tem mais vigor. Renova, meu Deus, neste lugar. Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui neste lugar. Vai falando com o teu povo, vai falando com a tua igreja, vai falando com aqueles que precisam e com aqueles que necessitam. Eu te peço, meu Deus, eu te agradeço,